Crime do Padre Amaro, uma obra-prima do nosso saudoso Eça de Queiroz, grande escritor português, grande ícone do período realista, né? Grande ícone dessa escola literária, dessa estética literária que foi o realismo, lembrando que em Portugal, né, a gente sempre procura entender o realismo barra naturalismo, né? As duas estéticas, né, como se fossem irmãs siamesas ali, né, sempre funcionando juntas. Essa separação, né, a gente tem essa separação entre realismo e naturalismo, a gente tem mais aqui no Brasil, né, e muito por conta de uma particularidade aí da escrita do grande Machado de Assis, né. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, para uma outra conversa, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né. O que eu quero falar aqui para vocês sobre o crime do Padre Amaro, na verdade, não é bem uma resenha, tá? Eu não vou resenhar o livro do Padre Amaro, até porque, duas coisas, né? A resenha do livro do Padre Amaro, se você fizer uma busca aí na internet, no YouTube, né, no próprio YouTube, você vai encontrar muita resenha do crime do Padre Amaro, né? Então não vou fazer mais uma porque tem milhares, né? E o segundo motivo é que se eu tivesse que recomendar, eu recomendaria a leitura mesmo do livro, tá, gente? O livro não é grande, né? Então, e é uma leitura rápida, tá? É uma leitura que você faz assim, a escrita no Crime do Padre Amaro é uma escrita gostosa, ela é dinâmica, então rapidinho você lê, né? Então, assim, se você não leu, eu recomendo que você leia. Agora, se você quer ir atrás de uma resenha, né, saiba que existem muitas na internet, é por isso que eu não vou fazer uma resenha aqui nesse momento, tá? Se eu tivesse que recomendar uma resenha do Crime do Padre Amaro para vocês, eu vou até deixar na descrição aqui embaixo desse vídeo, eu recomendo muito a resenha do pessoal do canal Carecas de Saber, tá? Tem uma professora de literatura lá que, me perdoe, eu esqueci o nome dela agora, mas depois eu deixo para vocês aqui na descrição, e ela faz uma resenha muito gostosa do Crime do Padre Amaro, eu vou deixar recomendado aí para vocês depois, tá? Então, não vou fazer resenha, não. O que eu quero falar aqui, o meu propósito, né, sobre esse livro aqui, na verdade, ler alguns trechos para vocês e com o objetivo da gente situar dentro da escrita, dentro do enredo, né, do livro, alguns trechos que remetam à ideia, né, de realismo barra naturalismo, né? Vocês sabem, né, se você já viu isso aí na escola e tudo mais, a questão das escolas literárias, você sabe que o realismo barra naturalismo em Portugal, né, ele vai tratar, ele vai trazer para dentro do enredo das narrativas algumas questões que a gente chama de romance de tese, né? Então, o que eu quero mostrar aqui para você hoje é justamente isso, né? O que é um romance de tese? Como é que a gente identifica isso? De que maneira, né, isso vai aparecer aí na estrutura da prosa, né? E por isso que eu vou ler esses trechos aqui para vocês, né? O romance de tese, ele tem por finalidade provar, né, algumas teses de correntes científicas, que no caso do realismo, né, eram as correntes que estavam aí muito em voga na Europa na segunda metade do século XIX, né? Que correntes são essas, né? A gente vai ter aí o positivismo, né, do Comte, a gente vai ter o determinismo, a gente vai ter o darwinismo, né? O marxismo, todas as correntes, né, científicas que estavam muito em voga, né, na Europa como um todo, nessa segunda metade do século XIX, que acabam aparecendo, né, bastante dentro dessas obras realistas naturalistas, tá? E aí, então, eu quero trazer para vocês esses trechos aqui, porque muitas vezes acontece de, bom, você se envolve na história, né? Você gosta ali daquele ritmo da história, você gosta do tema e tudo mais, né? Mas aí pode acontecer de repente, quando você se depara assim com uma questão no sentido de, bom, o que tem de realismo aqui, né? Como é que eu vou reconhecer aqui características naturalistas nessa obra? Nesse momento pode ser que fique um pouco mais complexo, né? Não que isso seja difícil, né? Mas o meu propósito aqui é trazer um pouquinho disso para vocês hoje. Então, ó, eu separei alguns trechinhos aqui, tá? Esse primeiro trecho
ele vai dizer um pouco do Amaro, o menino Amaro, né? Como ele foi criado e tudo mais, né? Se você conhece a história, você sabe que ele foi criado aí em meio a mulheres, ele cresceu num ambiente rodeado de mulheres, né? Foi criado aí pela Marquesa, as irmãs, né? As filhas da Marquesa, as criadas. Então era uma casa com muitas mulheres, né? E ele vivia no meio dessas mulheres. E aí, esse trecho diz um pouco sobre, né, esse momento de crescimento, de criação do Amaro. E aí o trecho diz assim, ó, tornou-se muito medroso, dormia com lamparina ao pé de uma ama velha, as criadas de resto feminizavam-no, achavam-no bonito, aninhavam-no no meio delas, beijocavam-no, faziam-lhe cócegas, e ele rolava por entre as saias em contato com os corpos, com gritinhos de contentamento. Às vezes, quando a senhora Marquesa saía, vestiam-no de mulher entre grandes risadas. Ele abandonava-se meio nu, com os seus modos lânguidos, os olhos quebrados, uma roseta escarlate nas faces. As criadas, além disso, utilizavam-no nas suas intrigas umas com as outras. Era Amaro o que fazia as queixas. Tornou-se enredador, muito mentiroso. Então, o que a gente pode observar aqui? Esse clima, esse ambiente, né, envolto de mulheres, envolto a saias, envolto a corpos femininos, né? Isso daí a gente pode entender como um fator que pode sim ter determinado muito o comportamento do Amaro na vida adulta, né? Se você conhece a história, você sabe que o padre Amaro era um rapazinho consideravelmente tarado, né? Não podia ver uma mulher, né? Muito menos se fosse uma mulher ajeitada e tudo mais, né? Já no período do seminário, né, ele aprontava as suas, né, ele já demonstrava essa taradice que ele tinha. Então, isso daqui, de certo modo, já pode pontuar aqui pra gente, né, uma certa influência, né, na personalidade do Amaro, nas características desse Amaro adulto, no comportamento desse Amaro adulto, né? A gente vê aqui uma característica de determinismo, né? O que a corrente determinista vai dizer? A corrente determinista vai dizer que o indivíduo, ele é um produto do seu meio, portanto, ele está condicionado, o comportamento dele, a personalidade dele, né, os traços cognitivos, intelectuais e culturais desse indivíduo estarão sempre condicionados, serão sempre um fruto, um resultado do meio em que ele nasceu e viveu, né, e cresceu. Então a gente já pode notar aqui alguns traços, né, de determinismo nesse trechinho aqui. Né? Aí mais adiante, ainda bem próximo aqui desse trecho, um pouquinho, algumas páginas mais adiante, a gente tem esse trechinho aqui, ó. O merceeiro apropriou-se então de Amaro como de uma utilidade imprevista, mandou-o para o balcão, fazia-o erguer logo às 5 horas da manhã e o rapaz tremia na sua jaqueta de pano azul, molhando à pressa o pão da chávena de café ao canto da mesa da cozinha. De resto, detestavam-no. A tia chamava-lhe o Cebola e o tio chamava-lhe o Burro. Pesava-lhes até o magro pedaço de vaca que ele comia ao jantar. Amaro emagrecia e todas as noites chorava. Esse trecho aqui é muito interessante porque, olha só, esse barulho aqui é da minha gata, né, que está fazendo uma certa zona aqui na minha sala. Esse trecho aqui ele é interessante pelo seguinte, aqui, nesse momento, o Amaro está com os tios, né, porque a Marquesa que o criou, né, morreu, né, as filhas da Marquesa foram mandadas para Lisboa, né, elas vão fazer bom casamento e tudo mais, vai sobrar o Amaro, né, um pouco amínguo aí, economicamente falando, então ele é mandado para morar com os tios, né. Os tios não gostam muito da ideia porque é mais uma boca para alimentar, né? Então vão mandar o Amaro aí pegar no pesado, né? Aqui tá dizendo que o tio vai colocar ele atrás do balcão, então o Amaro vai ajudar os tios no trabalho, né?
mas aí não há uma relação de afeto com o Amaro, né? É só assim um peso a mais, né? E aí eles vão descontar bastante isso no Amaro, né? Não gostam do Amaro e tudo mais, fazem questão de ficar lembrando ele assim, ó, daqui a 2 anos tu vai pro seminário, viu? Daqui a 2 anos você vai, não pensa que vai ficar aqui na mamata tal, e se quiser ficar aqui, tem que pegar no pesado, né? Tem tudo isso nessa relação do Amaro com os tios. E vê que ele chorava, né? Esse trechinho termina falando, né? Ele emagrecia, Amaro emagrecia e todas as noites chorava. Então aqui é um período muito angustiante para Amaro. Para quem estava acostumado com a vida boa, com a mamata, né, com tudo do bom e do melhor, comida, roupa lavada. Ele era preguiçoso, né? Lembra no trecho que eu li anteriormente, diz que ele era preguiçoso, ele não estava acostumado a pegar no pesado. As mulheres, né, tinha muitas criadas na casa da Marquesa, o Amaro não precisava fazer nada, então ele foi criado naquele ambiente, né, com uma certa promiscuidade, né, não sei se intencional ou não, mas era o que era, né? E ele não precisava fazer nada porque tinha muitas criadas, né? Então Amaro se tornou também, assim, digamos que consideravelmente preguiçoso. E aí esse momento aqui com os tios é um período sofrido para o Amaro, né? Ter que trabalhar, pegar no pesado. E ainda por cima conviver com um ambiente bem assim, cheio de desafetos, né? Porque os tios não tinham o menor afeto por ele, vai fazendo o Amaro se angustiar a tal ponto, né, que faz ele desejar a ida para o seminário de modo assim, como se fosse um escape, né? Então isso também a gente pode entender que de alguma maneira determina essa ida do Amaro para o seminário, ainda que ele não tenha uma vocação, né? Então isso também determina, ou seja, o sacerdócio sem vocação não deixou de ser, na condição, nas contingências, né, nas circunstâncias do nosso Amaro aqui, né, um fator determinante, algo que foi determinado por esse ambiente, né, por essa situação que ele vivia aí. Aí mais adiante tem um último trechinho que eu quero ler aqui. Diz assim, ó: nunca ninguém consultara as suas tendências ou a sua vocação, né? Ninguém nunca quis saber se ele realmente tinha vocação para ser padre, né? Impunham-lhe uma sobrepeliz. Sobrepeliz é uma veste clerical, tá? É uma veste litúrgica. A sua natureza passiva, facilmente dominável, aceitava como aceitaria uma farda. De resto, não lhe desagradava ser padre, desde que saíra das rezas perpétuas de Carcavelos. Carcavelos era onde a Marquesa morava, na sua quinta, né, no seu território rural, e era um território de muitas rezas. Ele cresceu em meio a essas, além de ele ter crescido em meio a mulheres, ele cresceu em meio de muitas rezas, né, e em meio a conversas muito religiosas, muito beatas, né, que acabaram eram conversas que falavam muito sobre medo do inferno, por exemplo, né? Então era uma coisa assim de a religião ela precisa ser cumprida, que é para você não ir para o inferno. Então é uma coisa muito cheia de preceitos, né? Com pouca essência e com muitos preceitos, né? E isso também influenciou de alguma maneira a personalidade, né? O pensamento do Amaro, tá? Então, voltando aqui, ó. De resto não lhe desagradava ser padre, desde que saía das rezas perpétuas de Carcavelos, ela continua fazendo a bagunça dela aqui, né, a gata, conservava o seu medo do inferno, mas perdera o fervor dos santos. Lembravam-lhe, porém, os padres, que vira em casa da senhora Marquesa pessoas brancas e bem tratadas, que comiam ao lado das fidalgas e tomavam rapé em caixas de ouro, e convinha-lhe aquela profissão em que se fala baixo com as mulheres, vivendo entre elas, cochichando, sentindo-lhes o calor penetrante, e se recebem presentes em bandejas de prata. Aqui, gente, aqui tem toda uma... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aqui tem toda uma conveniência, tá? Aqui tem todo um lucro
em se viver da vida eclesial, né? Então aqui ele está retratando as lembranças que o Amaro tinha, né, da sua infância na casa da Marquesa, né? A Marquesa recebia muitos padres, recebia muitos clérigos em sua casa, né? E como eram essas visitas, né? Entre conversas baixinhas, cochichando com as mulheres. Então veja bem, né? O lucro, a vantagem do sacerdote aqui é que ele vivia rodeado de mulheres, né? E como eram essas conversas, esses cochichos? Bom, além de eles já estarem ali rodeados de mulheres, que era uma ideia que agradava bastante o Amaro, né? Porque como eu falei no início, ele era consideravelmente tarado, então o que ele queria era viver rodeado de mulheres mesmo, né? Bom, além disso, os padres aqui, ó, gozavam do bom e do melhor, porque eles recebiam presentes, né? Presentes em bandejas de prata, diga-se de passagem, né? E o que mais, né? Convinha-lhe aquela profissão, né, em que se fala baixo com as mulheres, vivendo entre elas, e o que mais? Além da comida, né? Eles, ó, olha aqui, ó, tomavam rapé em caixas de ouro. Então, quer dizer, momentos assim regados à comida e à bebida, entre conversas baixinhas, agradáveis entre mulheres, toda uma coisa aí, né, que é agradável, né, na cabeça aí do Amaro. Então a gente pode entender esses trechos aí como trechos que seriam determinantes, fatores determinantes para a escolha do Amaro, a sua ida para o seminário, né? Como uma ida mais carreirista e não tanto como vocação. Ou melhor, nada como vocação, né? Então aqui a gente encontra traços, né, de determinismo dentro da obra do Crime do Padre Amaro, nesses pouquinhos trechos que eu li para vocês. Tem mais coisa, claro, né? Eu separei esses aqui só para ficar assim, né? Só para a gente fazer um pouco esse exercício, né? De conseguir identificar aí, dentro de um romance realista naturalista, né? De um enredo de tese, onde é que a gente vai encontrar esses elementos, né? E como que o autor está querendo nos dizer isso, como que ele está querendo comprovar isso, né? Então aqui a gente tem características fortes de determinismo, né? Que vai dizer justamente que o indivíduo ele é produto do seu meio, né? Essa ideia, ela, claro, é discutível. Dizer que o indivíduo ele é produto do seu meio é uma ideia discutível. A ideia do determinismo, ela vai tratar do que é comum, do que é geral, né? Há as exceções. Agora, é algo que pode ser discutido sim, a gente pode voltar aqui num próximo vídeo, trazendo autores que buscam discutir isso, que tentam trabalhar um pouco mais essa ideia de que, bom, será que o indivíduo é mesmo determinado pelo seu meio? Será que aquele que não é determinado pelo meio é apenas uma exceção à regra? Será que a gente tem que tratar esse fator não determinante sempre como exceção à regra, né? Como que a gente vai encarar essa coisa do determinismo? E trabalhar com determinismo, será que não é assim sempre adotar uma postura um pouco mais preconceituosa, né, com relação à origem dos indivíduos, né? Quer dizer, você vai olhar sempre para um indivíduo e determinar o que ele é ou o que ele pode ser sempre a partir do meio em que ele viveu, nasceu, cresceu, né? São todas questões bem discutíveis, né? Dentro da própria literatura, um bom exemplo de alguém que não foi produto do seu meio, tomando como ponto de partida essa ideia aqui determinista, foi o próprio Machado de Assis, né? Que nasceu aí com todas as condições para se tornar absolutamente um ninguém, né? Nasceu no morro, né? No morro carioca, né? Numa favela carioca, com vários problemas, né? Vários problemas, ficou órfão muito cedo, era negro, era gago, né? E no entanto foi quem foi, né? Acontece que dentro da corrente determinista o Machado seria, digamos, uma exceção à regra, né? Mas aí eu acho que tudo isso é discutível. A gente pode voltar aqui num outro momento, senão essa gravação vai ficar muito longa, né? Isso é só para vocês saberem assim que uma corrente científica ela é sempre muito refutável, né?
principalmente quando a gente está falando de determinismo, né? E aí a gente pode trazer essas outras ideias dentro da própria literatura futuramente, tá? A ideia aqui era hoje, principalmente, ler esses trechos, deixar vocês com esses trechos, né? Não era resenhar a obra. Se você quiser a resenha da obra, vou repetir. Um canal que eu indico bastante é o canal Carecas de Saber. Lá eles têm uma resenha do Crime do Padre Amaro bem legal. Busquem lá, tá? E aí eu acho que nada melhor do que o texto, né? Nada melhor como o próprio texto, para ajudar a gente a sentir, né? A sentir, a enxergar, a interpretar, fazer leitura crítica e tudo mais. Tá bom, gente? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o seu processo de conhecimento. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!